uma missão que é dada pelo Senhor. Malaquias capítulo 1, versículos do 6 ao 9. Malaquias 1, do 6 ao 9 diz assim: O filho honra o pai, e o servo ao seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos exércitos a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Vós dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais: em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador. Acaso terá ele agrado em ti e te será favorável? Diz o Senhor dos exércitos. Agora, pois, suplicai favor de Deus, que nos conceda a sua graça. Amém. Oremos. Senhor Deus, amado Pai, nós te bendizemos, te agradecemos por essa leitura, pedimos a tua condução neste momento de ministração. É isso em nome de Jesus. Amém e amém. Há um tempo atrás, eu estava lendo um livro que propunha um novo modelo de sociedade. Sociedade em que aquele livro foi escrito, estava cheio de problemas, pessoas doentes, pessoas sofrendo com problemas financeiros, mercado de trabalho em crise, e um dos intelectuais daquela época decidiu propor em seus livros um novo modelo de sociedade. E para que aquele modelo de sociedade fosse estabelecido, deveriam ser tomadas algumas medidas drásticas para que tudo corresse bem do jeito como ele havia escrito, do jeito que a sua mente havia planejado. Entre algumas dessas medidas, uma das primeiras medidas a serem tomadas era que os empregados deveriam assassinar os seus patrões. Outra medida era que a educação dos filhos, ela deveria ser totalmente controlada pelo governo, e que os pais não tivessem autoridade nenhuma sobre os filhos, nem de lhes ensinar alguma coisa, nem da língua, nem da matemática, muito menos sobre questões de tradição familiar, princípios morais. Tudo isso deveria ser feito pelo governo. Outra medida também era que todo tipo de religião deveria ser abolida do meio da sociedade. Para que aquele novo modelo pudesse funcionar, essas medidas e outras mais deveriam ser tomadas. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, uma das coisas que a Bíblia ela nos traz, um dos conceitos principais é a honra. Quando nós olhamos para o Gênesis, o texto aponta logo que existe um Criador, e que esse Criador ele é digno de glória, de honra, de louvor, pelo fato de ter criado. Quando a gente diz que Deus é o Criador, nós não estamos dizendo que Deus simplesmente cria e sai de cena. Mas Deus, quando a gente diz que Deus é o Criador, nós estamos dizendo que Ele criou e sustenta todas as coisas. Ele não formou a natureza, os animais, e os abandonou, mas Ele os sustenta, dá fôlego de vida, Ele provê o alimento. E muito mais Ele faz na vida do homem, na nossa vida, na sua vida.
O Senhor é esse Deus poderoso que deve ser honrado, adorado, glorificado pelo que Ele é, pelo que Ele fez e faz a todos os seres humanos. Quando Israel ele sai do Egito, atravessa o Mar Vermelho, Moisés sobe ao monte e Deus lhe dá 10 mandamentos. Desses 10 mandamentos, 4 falavam do relacionamento do homem com Deus, que era justamente não ter outros deuses, não fazer ídolos, não falar o nome do Senhor em vão e guardar o sábado. Esses mandamentos, eles tratavam diretamente do relacionamento do homem e Deus. E os outros 6 mandamentos falavam do relacionamento mais horizontal, o relacionamento entre o homem e o seu próximo. Se acredita, inclusive, que esses mandamentos eles eram divididos na primeira tábua 4 e na segunda tábua os outros 6. E no 5º mandamento, a gente hoje vai falar sobre honra. O 5º mandamento, que a gente conhece bem, é honra o teu pai e tua mãe, para que se prolongue os dias sobre a terra. É interessante este mandamento aqui, porque quando vai falar desse relacionamento horizontal do homem com o próximo, ele é justamente o primeiro mandamento, ele é essa dobradiça entre os mandamentos. Porque a autoridade que nós conhecemos, ela é... Porta aberta. A autoridade que nós conhecemos, a primeira autoridade que nós conhecemos, ela é primeiramente expressada ou visualizada na figura dos pais. E os pais, eles são justamente os pais que eu falo, pai e mãe, eles são esse canal de Deus para a vida da criança. É através deles que as crianças vêm ao mundo, é através deles que elas são alimentadas, cuidadas, é através deles que Deus provê a segurança, porque os pais protegem a criança, é por meio deles também que a criança recebe a instrução, onde na antiguidade não havia escola, mas os pais eles providenciavam a instrução necessária por meio de tradições, por meio de ensinamentos orais, pelos quais a criança conseguiria viver toda a sua vida. Os pais são o canal de Deus, os vasos que Deus usa para abençoar a vida das crianças. E por causa disso, quando Deus fala do seu relacionamento com o homem nos 4 primeiros mandamentos, quando ele vai falar dos 6 restantes mandamentos, ele fala, honra teu pai e tua mãe. Os pais, eles são dignos de honra. Os pais, eles são dignos de respeito, eles são dignos de consideração. Uma das traduções para a palavra aqui usada por honra, para honra, é glória. Então, glória é algo que você dedica a alguém por causa daquilo que ela é, né? uma homenagem, né? Por aquilo que a pessoa é, ou por algo que a pessoa faz. Claro, irmãos, que nós sabemos que o único que merece glória e louvor é o Senhor. E justamente porque o Senhor usa os pais, eles são agentes de Deus diretamente usados para prover na vida dos pequenos, na vida daqueles que vêm ao mundo. Então, o pai e mãe são instrumentos de Deus e, por causa disso, são dignos de honra. Observe que, como eu disse, naquele livro que eu li, uma das primeiras coisas que se dizia era que as crianças elas não poderiam ser instruídas pelos pais. As crianças elas deveriam ter essa educação terceirizada. Eu quero aproveitar aqui e dar um conselho aos pais.
não permita que isso aconteça na sua casa. Não permita que a instrução seja terceirizada, ou que a escola, o governo, ou a televisão, ela dite o que é certo e errado para seus filhos. Mas, pelo contrário, faça aquilo que a Bíblia ordena, abra a Escritura e fale da palavra de Deus para os seus filhos. Fale da palavra de Deus aos seus filhos. Se você não fizer isso, ninguém mais vai fazer, né, dentro da sua casa. Só aí, aquilo que o Senhor estabeleceu será cumprido, e assim o nome do Senhor vai ser também glorificado. O nosso Catecismo Maior, na pergunta a partir da pergunta 123, ela trata também da explicação sobre o 5º mandamento. Né? Os catecismos, para quem não sabe, na Igreja Reformada, nas igrejas protestantes mais antigas, nós temos documentos de fé, né? Que é a sistematização do ensino da Bíblia, né? Começou com Martinho Lutero, foi o primeiro a formalizar os catecismos, a Igreja Católica copiou, hoje em dia ela tem o catecismo dela lá, mas essa sistematização do ensino bíblico, ela acontece primeiramente feita pelos protestantes. E nós, como Igreja Reformada, nós temos também os nossos credos, a confissão e catecismo maior e menor. E na pergunta 124, ela faz a seguinte indagação: a quem se refere o pai e a mãe no 5º mandamento? Como é que os reformadores eles entendiam esse 5º mandamento? E a resposta é assim: refere-se não só aos pais naturais, mas a todos os superiores em idade e dons, e em especialmente aqueles que Deus colocou em autoridade sobre nós. Na interpretação do 5º mandamento, os teólogos da Reforma Protestante entendiam que o conceito de pai e mãe aqui é muito mais abrangente, ele se refere a toda figura de autoridade que existe. Em Romanos, por exemplo, capítulo 13, versículo 1 ao 4, Paulo diz assim aos romanos: obedeçam às autoridades, todos vocês, pois nenhuma autoridade existe sem a permissão de Deus, e as que existem foram colocados em seus lugares por Ele. Assim, quem se revolta contra as autoridades está se revoltando contra o que Deus ordenou, e os que agem desse modo serão condenados. Somente os que fazem o mal devem ter medo dos governantes, e não os que fazem o bem. Se você não quiser ter medo das autoridades, então faça o que é bom, e elas o elogiarão. Porque as autoridades estão a serviço de Deus para o bem. O apóstolo Paulo explica aos romanos que eles não deveriam ter medo de autoridades. Quem tem que ter medo de autoridade é quem comete crimes, é quem anda errado, é quem torce o direito. Mas a igreja de Deus, o povo que Deus salvou, que vive na verdade, que vive na honestidade, que vive glorificando a Deus em tudo que faz, não precisa ter medo ou odiar autoridades. Pelo contrário, aqui Paulo explica que as autoridades elas estão a serviço de Deus para o bem das pessoas. E os reformadores entendiam que todos aqueles que tinham autoridade, os pais em casa, os professores na escola, os governantes, as forças militares, os patrões, os senhores, eles eram uma representação da autoridade divina. E eles deveriam ser honrados, pois nisso Deus seria assim glorificado. Mas nós sabemos que, devido ao pecado, irmãos, muitas vezes um pai, ele pode abandonar o filho. Uma mãe, ela pode desprezar os seus filhos, ela pode desprezar, uma esposa pode desprezar o seu marido e vice-versa. Os juízes, eles podem agir com injustiça, julgar errado.
E os governantes, eles podem usar as verbas públicas para proveito próprio, desviando assim os recursos. Isso acontece porque as relações humanas, elas foram completamente quebradas quando o pecado entra no mundo. E hoje, Deus coloca uma responsabilidade para alguém ter filhos, ser pai, ser mãe, ou ter a oportunidade de ter funcionários, ou de ser uma figura pública. Pode ter certeza, tudo isso Deus vai cobrar de cada um de nós. Deus vai cobrar por cada autoridade, centímetro de autoridade que Ele coloca em nossas mãos. Não importa a proporção, não importa onde seja. Se um político ele é corrupto, Deus vai cobrar a ele, porque se ele não faz o que faz, se ele não faz o correto com aquela autoridade que Deus concedeu a ele, ele vai lhe ser cobrado como um verdadeiro pecado. Devido ao efeito do pecado no mundo, essa autoridade ela pode ser mal utilizada. No entanto, aquele que verdadeiramente deve ser honrado com tudo que temos nesse mundo, ele nunca falhará. Deus não falhará, nem decepcionará aquele que confia nele. É Ele, irmãos, que nós temos por padrão de Pai, é Ele que nós temos por padrão de juiz, é Ele que nós temos por padrão de governante eterno, porque até pregadores e pastores, mestres, eles podem falhar também. Mas até nisso, nosso Senhor Jesus, Ele cumpre a sua função, porque além de ser rei, Ele também é profeta e também é sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, para todo sempre. Amém. Enquanto existe nesse mundo muita imperfeição e muita omissão por parte de homens e mulheres que têm recebido autoridade da parte de Deus, o Senhor, Ele não se omitirá naquele pacto que firmou com a sua igreja, que firmou com o seu povo. Ele salvará aqueles que creem, Ele retornará para buscar a igreja e Ele estabelecerá o seu governo plenamente sobre este mundo e condenará os ímpios por toda a eternidade. Ele é fiel e justo, irmãos, e Ele não falhará. Mas mesmo Ele sendo esse Deus justo, poderoso, fiel, quando nós chegamos no último livro do Antigo Testamento, o livro do profeta Malaquias, nós vemos que o tratamento para com o Senhor era um tratamento desonroso, desrespeitoso, onde as pessoas diziam que Deus não as amava, onde elas não tinham mais prazer no culto. É isso que você vai ver lá no capítulo 3, onde eles diziam, na celebração, no templo, eles diziam, que canseira, que enfado isso aqui. Eles não tinham prazer, e uma das características da pessoa bem-aventurada é ter prazer na lei do Senhor. Salmo 1, aquele que tem prazer no Senhor, na lei do Senhor, medita nela de dia e de noite, e este é o bem-aventurado, e tudo o que ele faz prosperará, é o que diz lá no Salmo 1. Mas, meus irmãos, nós podemos cair no laço do inimigo, de não ter prazer mais nas coisas de Deus, perder prazer no louvor, perder prazer na oração, perder o prazer do culto, de ouvir a palavra, de estar junto com os irmãos. Que enfado, que canseira, para que isso? Isso pode acontecer, irmão, esse sentimento. E isso é uma rebelião contra Deus, é desonra para Deus. É quando nós desprezamos essas coisas, nós estamos desprezando o próprio Deus. Estamos desprezando a presença de Deus. E era isso que acontecia aqui com Israel. Então, já a gente falou dessa figura do pai, a gente falou dessa figura de autoridade civil. Aqui o profeta, sendo usado por Deus,
Deus pergunta, Deus diz assim: o filho honra o pai, e o servo honra o seu senhor. Veja, duas figuras de autoridade: o pai, que cria, que sustenta, que educa o filho, e o senhor, que tem autoridade sobre os seus servos. O servo honra o seu senhor. Aí Deus pergunta: se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Irmãos, muitas vezes a gente não precisa ler um livro que tenta dar uma nova moldagem, um novo molde à sociedade. Basta a gente ouvir a voz incrédula do nosso coração, a gente dá lugar à carnalidade da velha natureza, para a gente começar a desonrar a Deus. Era isso que estava acontecendo aqui. Tanto que Deus tinha feito por aquele povo no Egito, e agora, mais recentemente, tirando-os do cativeiro babilônico, houve ali a restauração do templo, houve ali a restauração dos muros da cidade. Deus estava fazendo grandes coisas naquele povo, onde tinha tudo para não existir mais, para ser dizimado completamente, mas Deus foi fiel, mesmo quando o povo estava em infidelidade, ele permaneceu fiel, mas não havia honra para Deus no meio daquele povo, não havia glória, não havia louvor, não havia respeito, e ele diz que isso começava dos sacerdotes, quando eles levavam animais impuros, imundos, porque para se fazer um sacrifício, era necessário que o animal fosse perfeito, sem mancha, sem defeito físico, fosse um animal perfeito, e aquele animal ali morreria no lugar da pessoa que ia oferecer, mas eles não estavam não tendo mais preocupação com o símbolo daquele ato sacrificial. Eles estavam levando aquilo de todo jeito, dá qualquer coisa, é para o templo mesmo, é para Deus mesmo, ninguém quer saber disso, pega o doente que tiver aí, que eu não vou precisar, e leva para o sacerdote. E isso não tem importância. Remissão de pecado não tem importância. Aplacar a ira de Deus, se preocupar com o que Deus está pensando, com o que Deus está sentindo ao meu respeito, isso não tem importância. Era esse o sentimento que dominava os corações daquela época. E por isso que Deus questiona a eles e diz: ofereceis, versículo 7, ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais: em que havemos profanado? Nisto pensais: a mesa do Senhor é desprezível. Desprezo para com Deus. Não havia honra ali para com Deus. Eles estavam realmente fora do propósito do Senhor. Mas, meus irmãos, quando nós olhamos para essa história, essa situação do período de Malaquias, nós começamos a meditar se nós estamos agindo assim também para com Deus. Nós começamos a ver: será que eu estou fazendo da mesma forma? Será que eu estou desonrando a Deus em alguma coisa? Será que eu estou sendo imperfeito na minha adoração? E a minha resposta é: provavelmente você está. Provavelmente você tem falhado, deixado de orar em algum momento, você tem tido algum tipo de incredulidade em alguma circunstância da sua vida. Irmãos, e só isso já era motivo para a gente ir direto para o inferno. Porque realmente o nosso Cordeiro, a gente olhando dessa forma, ou seja, as nossas obras, as nossas palavras, os nossos pensamentos, eles são sobrecarregados de alguma forma da natureza antiga, carnal. Oh, irmãos, é difícil peregrinar nessa terra, é difícil servir a Deus, é difícil porque diariamente nós desagradamos ao Senhor em algumas coisas. Mas eu quero meditar em 3 versículos da Bíblia aqui, sobre isso, sobre essa questão do sacrifício. Gênesis
22 e 8. Gênesis 22 e 8, Abraão subindo para sacrificar o seu filho Isaque a pedido do Senhor. E Isaque pergunta: tem cutelo, tem lenha, tem fogo, e onde está o cordeiro? É a resposta de Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Quando Abraão foi sacrificar o seu filho, o anjo bradou desde os céus e disse: não mates o menino, que agora eu sei que temes a Deus. E quando eles olham, tem um cordeirinho lá preso, e eles pegam aquele cordeiro que Deus tinha colocado ali e matam, e Isaque não precisa ser sacrificado. Isso aponta para a obra substitutiva de Cristo, porque Cristo ele morre como um cordeiro em nosso lugar. Deus proveu para si o cordeiro, no caso de Abraão, mas ele também proveu o cordeiro melhor para si, quando chega na cruz do Calvário, o seu próprio Filho Jesus Cristo, ele toma o nosso lugar. E assim como Isaque, que subiu aquele monte, condenado à morte, porque ia ser sacrificado, nós também iríamos ser sacrificados, mas assim como Isaque retorna, descendo alegre daquele monte, porque não viu a morte, nós também hoje temos a alegria em Cristo Jesus, porque Ele morreu em nosso lugar. Deus proveu para si o cordeiro. Em João capítulo 1, versículo 35 e 36, diz assim: no dia seguinte, estava João outra vez na companhia de 2 de seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aquilo que Abraão havia falado tanto tempo atrás, uma palavra que apontava para o sacrifício de Cristo, estava se cumprindo ali diante dos olhos de João Batista. Ele vê aquele o qual o Senhor havia falado com ele, o que seria o Redentor do mundo. E ele diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Em Apocalipse, capítulo 5, versículo 12, nós temos o versículo que diz assim, Apocalipse 5 e 12, proclamando em grande voz. Isso aqui é uma adoração na sala do trono, João está vendo toda a criação adorando ali, simbolizada, adorando ao Senhor, e eles começam a entoar um cântico ali, e olha a letra do cântico, um pouquinho da letra do cântico: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força e honra e glória e louvor. Quando nós falamos de honra, quando nós falamos de dia de pai, de dia de mãe, quando nós falamos aqui, por exemplo, no nosso momento de oração, a gente ora pelas autoridades do país, a gente ora por juízes, por presidente, por senador, a gente ora por todos, porque nós entendemos que eles estão lá, porque Deus os estabeleceu lá. Embora que pode ter as discordâncias com o pensamento, com aquilo que a gente acredita, mas nós oramos por eles, porque entendemos que estão instâncias de autoridade que representam o próprio Deus. João Calvino, ele dizia que essas autoridades, eles são corregentes da criação com Deus, eles são agentes diretos do Senhor, e por isso nós oramos. Mas a verdadeira glória, o verdadeiro louvor, a verdadeira honra tem que ser direcionada completamente para o Cordeiro. E na eternidade foi entoado o cântico e disseram: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória, louvor. Esse Cordeiro não é outro a não ser Jesus de Nazaré. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas existe esse pensamento, como existia na antiguidade,
existiam no pensamento do autor do livro que eu li, e existe no pensamento de alguns movimentos político-filosóficos de hoje. A ideia de desonrar autoridades, desonrar o pai, desonrar todo tipo de figura que represente um tipo de autoridade que lembre que existe um Deus que é sobre tudo e todos. Eles tramam isso. E no Salmo 2 é dito que os reis se levantaram contra o ungido do Senhor, mas o Senhor ria deles. Mas no final do Salmo 2, do versículo 10 e diante, são os versículos finais do Salmo 2, Deus dá um conselho. O salmista, usado por Deus, dá um conselho aos reis e juízes da terra que queriam mudar as instâncias de poder, que iam afrontar o Filho de Deus, que iriam tentar se livrar do que eles diziam que eram as amarras do Senhor. Ele diz assim, Salmo 2, verso 10 ao 12. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Veja, ele vai dar um conselho. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Mas, primeiro conselho, servir a Deus e se alegrar em Deus. Segundo conselho, beijai o filho para que se não irrite, e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurado todos os que nele se refugiam. Qual o maior conselho que o Salmo 2 ele dá a todos os juízes e autoridades da terra? Beijai o filho. Que filho é esse? É o Cordeiro. Que filho é esse? É Jesus Cristo. Que filho é esse? É aquele que morreu e ressuscitou ao terceiro dia e está assentado à destra de Deus. É esse filho que deve ser beijado. O beijo, irmão, quando na antiguidade, quando alguém se colocava diante do rei, beijava ali a mão em sinal de honra, em sinal de submissão, em sinal de uma verdadeira adoração e reverência. Ele está aqui dizendo, reis e juízes da terra, se curvem diante do Filho de Deus. Deixem de lado as suas coroas e entendam que este é maior do que vocês. Ele é a autoridade suprema que deve ser honrada e, além disso, deve ser amado por vocês. O Senhor Jesus Cristo, a figura do Senhor Jesus Cristo desse Salmo 2, o maior conselho que o salmista dá é, beije o Filho, se renda ao Filho, se derrame na presença do Filho. Meus irmãos, que o Espírito Santo nos ajude nessa noite, para que o nosso ser, a nossa alma, o nosso coração esteja diante do Senhor dessa forma, beijando o Filho, adorando o Filho, bendizendo e tendo alegria e satisfação nele, porque ele é o que verdadeiramente deve ser honrado e glorificado. Deus só é devidamente glorificado pela fé no seu Filho. Meus irmãos, algumas aplicações. Devemos, de fato, honrar pai e mãe. Fica o conselho para os filhos, para aqueles que ainda têm pais vivos. Devemos, de fato, honrar pai e mãe, porque eles foram vaso de Deus para que nós existíssemos, para que nós estivéssemos aqui. Mas talvez você diga, mas minha mãe falhou comigo, meu pai falhou comigo, ou aquela pessoa que me criou falhou comigo, sim. Porque a Bíblia diz que o pecado afetou todas as pessoas deste mundo, todos morreram no pecado. Eles não sabiam, talvez, alguns não conheçam a salvação em Cristo, mas você conhece, você entende como o pecado é algo sério na história da humanidade. Mas você entende também que Cristo, na cruz do Calvário, ele disse, eles não sabem o que fazem. Que o Senhor Deus ele possa nos ajudar a honrar os pais e perdoá-los se por algum motivo eles não souberam usar a autoridade que Deus deu, a missão que Deus deu a eles conosco. Que nós possamos honrar as autoridades
inclusive aqueles que são maus patrões, maus administradores, maus políticos e pessoas que têm a autoridade de julgar e muitas vezes não julgam corretamente. Que nós não sejamos motivo de escândalo para o Evangelho, nos rebelando ou entrando em contenda, porque nem o próprio Senhor Jesus, Ele ousou fazer isso. Que nós possamos entender que, andando direito nessa terra, o Senhor vai nos livrar de ter algum tipo de complicação judicial e vamos glorificar a Deus em tudo. E, finalmente, irmãos, que possamos amar um filho ardentemente. Que a nossa vida devocional não seja uma meia-vida. Tem aqueles filmes, né? Tem os antigos e tem os novos, onde tem aqueles mortos-vivos, né? Aspecto de morto, já em decomposição, vai andando assim, se arrastando, como quem está meio vivo, meio morto. Que nós não sejamos assim, irmão, na presença de Deus. Que nós realmente amemos Jesus com tudo que temos. Não seja um pouquinho de oração, um pouquinho de leitura, um pouquinho de culto, não. Possamos clamar a Ele com fervor, com fé, com credulidade. Ele é o Deus que muda as situações, Ele é o Deus que salva, Ele é o Deus que cura, Ele é o Deus que julga justamente, Ele é o Deus que tem toda a autoridade. Creiamos no Senhor Jesus, Ele é um Deus vivo, poderoso, que responde a minha e a tua oração. Sejamos fervorosos no louvor a Deus, sejamos ardentes no propósito de glorificar a Deus com nossas vidas, porque tudo Ele fez por nós, irmãos. Agora nós podemos e devemos fazer tudo por Ele. Ele é digno de honra, glória e louvor. Possamos pregar o Evangelho onde chegar e exaltá-lo em tudo aquilo que nós recebermos do Senhor. Vamos orar a Deus, irmãos, neste momento. Ó Deus, maravilhoso Pai, nós te agradecemos, Deus. Te agradecemos por esse dia, pela vida de cada pai, pela vida de cada mãe, pela vida de cada pessoa que o Senhor utilizou para cuidar de nós nessa trajetória. Até aqui foi a Tua mão, ó Deus, por meio de diversas pessoas que o Senhor tem colocado em nosso caminho, onde trabalhamos, onde estudamos, onde crescemos, onde vivemos, a Tua mão está ali, Senhor. A Tua mão está aqui também, Deus, no meio desta comunidade, a Tua presença, usando os irmãos, cada irmão pastoreando o coração do outro, usando os oficiais, o pastor da igreja. Oh Deus, tudo é a Tua glória, a Tua graça nos sustentando. Que possamos reconhecer, Senhor, que tudo isso é a manifestação do Teu poder, ó Pai. Ajuda cada um de nós, ó Deus, a Te honrar, a Te glorificar, a não aceitar, ó Deus, uma vida de morto-vivo na Tua presença, mas sim que sejamos vivos, ó Deus, que sejamos crentes, ó Pai, que possamos ver a Tua glória se manifestar em nosso meio, pessoas sendo convertidas, se arrependendo dos seus pecados, irmãos aqui agradecendo por curas divinas, por problemas resolvidos, por resposta do alto céus. Ó Deus, que Tua mão poderosa nos ajude e cinja os nossos lombos, ó Pai, para que possamos Te glorificar nessa terra. É isso que nós Te pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus.